De volta com o nosso programa Grandes Negócios na TV. Hoje o nosso convidado, Renato Gutierrez, contou um pouquinho da sua nisso, de como se atraiu para esse segmento tão importante da sociedade, que é a de gestão de pessoas, consultoria, as experiências que teve em grandes corporações, como executivo, em especial em empresas americanas, e fazer esse paralelo entre as empresas americanas e as empresas nacionais, o quanto isso impacta em termos de resistência, de comportamento das pessoas. Isso certamente interessa a todos nós, porque é realmente um trabalho importante para reformulação, muitas vezes, e isso impacta diretamente nos lucros da empresa, né, Renato? Sem dúvida. É que é isso o grande objetivo, né? A empresa tem que ter... É fazer mais com menos. Exatamente. Me diz um pouquinho da tua empresa, GBC. Como é que é a gestão da sua empresa? A gestão da minha empresa ela é uma gestão que nós procuramos fazer uma gestão moderna, né? Então, nós temos um ambiente de trabalho com um clima bastante positivo, né? Open space, né, que nós chamamos, com espaço aberto, onde todo mundo pode ver o que todo mundo está fazendo e conversar e se comunicar e solucionar os problemas, mas a gestão ela é feita de uma forma bastante autônoma, né? O importante para o nosso negócio é que os trabalhos sejam entregues para os clientes dentro dos prazos combinados, com a qualidade esperada pelos clientes, sempre procurando atender ou superar a expectativa dos clientes. Então, nós trabalhamos num ambiente dessa forma. Não é um ambiente tão rigoroso, não tem aquele negócio das 9 às 5 da tarde, né? Mas as pessoas têm que entregar os produtos e atender aos clientes. Né? Exatamente. Projetos. A GBC ela já atingiu o seu norte assim, ou ela pretende subir mais, novos produtos? O que ela pretende? Evidentemente, como consultor, né, nós procuramos expandir os nossos negócios, aumentar o nosso número de profissionais com o mesmo portfólio de serviços. Então, a nossa base de clientes é uma base de clientes boa. Nós somos uma empresa que existe há 3 anos, né? Então, já atendemos grandes corporações, como Claro, Hospital das Clínicas, Fecomércio, o governo do estado de São Paulo. Então, nós temos clientes bastante expressivos, Magazine Luiza e assim por diante. Referências muito importantes. Você se intitula, né, membro da geração X. Que geração que é? Eu já ouvi falar de geração Y, né? Que está bem em moda. E até eu brinquei com outro entrevistado e falei assim, parece geração miojo, né? Que é tudo em 3 minutos, né? Eu falei isso, né? Eu dou uma aula sobre esse tema e eu falo, eu não gosto de usar a geração miojo porque parece um pouco pejorativo, né? Eu falo geração Y, a geração do instantâneo, que quer tudo para agora. Mas geração X, muitos acadêmicos registraram que é uma geração dos nascidos entre os anos 60 e 80. Estou nessa. Né? Nessa. Depois dos anos 80 é a geração X. Né? Então, eu estou inserido diante de um enquadramento aí de alguns acadêmicos. Mas eu brinco muito que a geração X é a geração sem bife, né, Roberto? Por quê? Quando eu era pequeno, chegava a travessa de bife, né, na hora do jantar, com a família reunida. De quem era o melhor bife? Do pai. Do meu pai. Né? Bom, eu hoje tenho minha família, 2 filhos, assim por diante. Chega a travessa de bife do jantar. De quem é o melhor bife? Dos filhos. Dos filhos, exatamente. Eu tenho a mesma experiência que você. Eu me identifiquei muito com essa história. Viu? Então, é a geração sem bife, a geração X. Né? E no ambiente corporativo não é diferente. Eu era trainee de uma dessas empresas, chegava de manhã, por exemplo, abria a porta do elevador, tinha um sócio dentro do elevador, o que eu fazia? Falava, não, eu esqueci alguma coisa no carro, eu vou até lá buscar, para não entrar no mesmo elevador que o sócio. Eu virei diretor, abri a porta, né, no térreo, o trainee chega e, Gutierrez, como é que vai? Seu Santos perdeu no final de semana, hein, amigo? E assim por diante. É uma característica da diferença de gerações X e Y e as empresas têm que conviver com essa geração X, não é verdade? Antigamente, os diretores que tinham na empresa tinham uma sala grande, com salas de reunião, biblioteca, né? Poxa, um dia eu quero chegar lá, né? 2 secretárias e assim por diante. Eu virei diretor, vivo numa sala, open space, né, com a biblioteca, evidentemente, mas sala de reunião compartilhada e uma secretária para atender 6 executivos. Não é isso?
Então, são algumas características mas dessa como é que geração. porque é difícil lidar com isso, né? Na verdade, nós somos de uma geração diferente, ou seja, do sem bife mesmo, antes, e agora continuamos sem bife. É difícil lidar com isso, né? Porque isso faz pouco tempo, não faz um século, né? É uma coisa muito recente, né? É a convivência entre as gerações mesmo, né? E os líderes de hoje nas organizações têm que saber conviver com essa geração. Mas é uma porque mudança muito rápida, é né? uma mudança rápida, brusca, né? Aquilo que eu falei, nós víamos os diretores antigamente e queríamos ser iguais, queríamos crescer, ascender na carreira profissionalmente. E quando chegamos lá, o mundo é diferente, o mundo é outro. E a geração Y tem que pensar na geração Z que vem aí, que vai ser completamente diferente também. Mas aí que tá, você entende que aquele chefe, digamos assim, falar chefe no sentido abrangente da coisa, dono da empresa e tal, ele é aquele autoritário, que não permitia que o funcionário chegasse perto dele para falar nada, ele tinha que, sim senhor, não senhor. Ele estava errado? Ou é o tempo que mudou, nós que mudamos e mudou também o comportamento? O tempo mudou, o comportamento das pessoas mudou, a relação de capital e trabalho mudou muito, né? Na década de 80, 90, a fidelidade do trabalhador com as empresas e vice-versa era muito grande. Hoje, se um headhunter pega um currículo com alguém que está há 14, 15 anos numa empresa, como eu fiquei, acho estranho, né? Esse profissional é acomodado. E essa geração X, ela realmente é muito pouco acomodada, né? Eles querem crescer e para as empresas competirem com outras empresas dentro do mesmo segmento, tem que saber lidar com essa geração que contribui, traz ideias, quer ser ouvida, e o líder de hoje em dia tem que fazer a gestão de acordo com o mundo de hoje. É um desafio. É um desafio, é um grande desafio. Você, lidando com vários tipos de empresas, diferentes tipos de pessoas, tem um fato inusitado que você possa se recordar, que possa ser contado nessa entrevista? Consultor sempre tem, né, alguns fatos inusitados. Eu digo que um dia eu ainda vou escrever um livro sobre passagens na vida como consultor, né? Um caso inusitado, estou fazendo um trabalho para uma dessas companhias aéreas, né? Imagine que a companhia aérea gostaria de ter e tinha como intento estratégico ser reconhecida como uma empresa que prestava um bom atendimento aos seus passageiros, né? De forma eficiente, rápida e assim por diante. Muito bem, definimos a estratégia, um plano de ação para atingir esse objetivo estratégico, para ela se diferenciar perante os seus concorrentes. E aí, numa companhia aérea, quem que concede o atendimento aos clientes? É o pessoal do check-in, do atendimento telefônico, a tripulação, né? E aí vamos ouvir os colaboradores que eles estão diante do público e eles que vão dar esse atendimento direto, diferenciado, né? Aí nós fomos fazer alguns workshops com os funcionários e estávamos conduzindo um workshop com as comissárias, ou aeromoças, como era conhecido. Um bom workshop, digamos assim. Sim, né? sim. E perguntamos, como é que vocês fazem para crescer aqui na organização? Uma das comissárias que nós víamos, que era uma das mais antigas e mais experientes, né, levantou e falou assim, bom, é fácil, aqui é só a gente sentar em cima da mala e esperar o tempo passar. Todo mundo olhou para trás, olhou para ela. Como assim, sentar em cima da mala e esperar o tempo passar? Olha, os melhores voos são por tempo de casa. Os voos ponte aérea Rio-São Paulo, que a gente pode voltar e ficar com a família, são por tempo de casa. Voos internacionais são por tempo de casa. Ou seja, qual é o vínculo e o interesse dos colaboradores dessa companhia aérea com a satisfação do cliente, o atendimento ao cliente? Uma boa colocação, é verdade. Então, nós criamos e procuramos desenvolver um sistema de remuneração, de reconhecimento e de carreira que premiasse aqueles colaboradores que agissem de acordo com o intento estratégico, que era a diferenciação pelo atendimento. Né? Alguma forma que o deixasse a mente com um sorriso nos lábios, né? É verdade. E assim, o inusitado foi a forma, né? Como a pessoa se levantou e se manifestou e sempre Mas foi uma colocação isso. interessante, bem interessante, né? É. Mas você, não contente em ser escritor, não contente em ser consultor, você resolveu ser professor e palestrante também. Conta a sua necessidade de, né, cada vez mais estar... Porque é uma forma de ensinar, passar para frente o que você sabe, né? Sem dúvida, sem dúvida. Essas coisas, elas foram acontecendo ao acaso, né, Roberto? Como consultor, você tem que se expor
né? Expor um relatório para uma diretoria, para um conselho, falar sobre o que você entendeu, qual é o problema que você diagnosticou e qual a solução para determinado problema organizacional. Então, eu comecei a fazer essas apresentações e me preparar para apresentações. Comecei a ser convidado para fazer algumas palestras, sempre sobre os temas relacionados ao nosso negócio, sobre remuneração, sobre pessoas, sobre estrutura organizacional. E as pessoas vão indicando umas para as outras e a gente acaba entrando nesse modelo. Eu confesso que no começo eu era bastante tímido, né? E hoje em dia nós fazemos isso com muito prazer, é muito bom, muito satisfatório. Começar, acho que o primeiro dia de aula deve ter dado uma boa travada, né? Vai. Você vê alunos, né? Uma sala com, às vezes, 70 pessoas, né? Ou mesmo para alguns diretores, você chega numa Câmara Americana, por exemplo, e apresenta para os diretores. Bacana. Como é que está teu mercado? Hoje ainda há espaço? Tem como investir? Como é que está? O segmento de consultoria ele é um segmento muito sensível às variações da economia, né? Então, a empresa tem dificuldade financeira, aumenta o dólar, diminui as vendas, algumas deixam de contratar a consultoria. Entretanto, na consultoria nós temos um portfólio abrangente, como nós conversamos, né? E mesmo na crise, durante a crise, as empresas precisam se reestruturar para poder continuar sobrevivendo e competindo. Por exemplo, numa recessão, a empresa tem que fazer revisão de processos, reduzir estrutura, definir profissionais chaves, né, e talentos que ela tem que reter dentro da organização. Então, assim como qualquer outro negócio, nós sofremos sim as variações econômicas, né, e recessões, impactos e assim por diante. Mas sempre temos algum serviço ou produto para oferecer aos clientes, seja em época de pujança econômica, seja em época de adaptar recessão. À situação, né? Adaptar a situação. Bacana. E diante de toda essa gama de atividades que você tem, profissionais, tudo, sobra tempo para ter um lazer, alguma coisa que você possa relaxar e de forma prazerosa? Sobra tempo, sim. Eu brinco que eu sou um cara tão RH, Roberto, que eu tenho um filho chamado Rodrigo e uma filha chamada Helena. RH. Bem sugestivo. Hoje estão mudando bastante para a gestão de pessoas. Eu espero que isso pegue, mas eu vou ter que ter mais 2 filhos para manter o mesmo padrão. É verdade. Né? Então, no meu horário livre, eu procuro ficar com a família, com os amigos, jantar, né? Coisa de paulistano, né? De paulista. Jantar, ir a bons restaurantes e conviver com os amigos e família. Ler, eu gosto muito de ler. Leitura é gostoso, né? Para mim também relaxa. Para algumas pessoas não relaxam muito. Eu gosto bastante de leitura. Um bom livro é uma coisa, papel, né? Hoje tem os tablets, mas eu não me acostumei ainda. Eu também não. O livro ainda é mais prazeroso. O velho bom cheiro da revista, do livro. É verdade. Não foi transferido para o iPad ainda. Sem dúvida. Quem sabe no futuro colocar o cheiro também do livro. Quem sabe, né? A textura, né, do livro. 4 dimensões, não só mais em 3 dimensões, não é verdade? Bem, Renato, nós estamos chegando ao final do nosso programa e toda pessoa que senta nessa poltrona, ela tem digamos, um ônus positivo, digamos assim, né? De deixar uma mensagem de estímulo, de realmente as pessoas terem muito empreender, terem muito seguir o empreendedorismo, porque fala assim, poxa, e se der errado? Ou a questão do fracasso. E é difícil lidar com isso, né? A mente das pessoas ela é tão poderosa que diz se vai dar certo ou não vai dar certo, ela tem razão, né? O que você possa dizer para esses jovens que querem empreender, mas temem o fracasso? Olha, o que eu posso dizer para esses jovens é assim, nosso país é um país muito empreendedor, né? As pessoas têm ideias, é um país muito criativo, mas para que as coisas deem certo, é importante ter motivação, ter vontade, perseverança, e, evidentemente, ter um plano de negócios. Né? Aonde eu vou me posicionar, para quem eu vou vender, quem serão os meus clientes, qual vai ser o meu diferencial competitivo e adiante. Né? Não esmorecer diante dos primeiros obstáculos e desafios. Mas ir adiante significa ir adiante de uma forma estruturada, pensada, para poder chegar a atingir os seus objetivos. Bacana. É isso. Renato Gutierrez, nosso entrevistado de hoje, muito obrigado por sua entrevista, Renato. Prazer. Eu que agradeço, Roberto. Muito obrigado.
E é isso, mais uma vez, acho que atingimos nosso objetivo de levar a informação, né, informação empreendedora para você, principalmente jovem, que eu sempre falo, que realmente tem os seus sonhos. E aí, você pode ter também orientações como essa para você seguir a sua vida em frente. Obrigado por sua audiência e até uma nova oportunidade. Tchau.